Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Este vídeo é a parte 3 sobre a ontologia do framework KM Action. O seu propósito, então, é dar continuidade ao tema ontologia do framework KM Action, e nele iremos abordar especificamente o SBVR, que é um metamodelo voltado para a modelagem da semântica do vocabulário do negócio e das regras de negócio de uma empresa, e ele tem um papel fundamental dentro do framework KM Action, uma vez que os seus elementos de modelagem vão ser incorporados à nossa ontologia. O próximo framework é o SBVR. Essa sigla significa Semantics of Business Vocabulary and Rules. Ele é um padrão desenvolvido pela OMG, Object Management Group, para modelar e expressar o vocabulário de negócio, que vai ser composto por termos e fatos, segundo o SBVR, onde termos vão nomear conceitos e fatos vão nomear proposições ou relacionamentos entre termos. Então, o SBVR ele vai ser dividido em dois grupos, né? Um grupo inerente ao vocabulário de negócio e outro grupo referente às regras de negócio. Esses dois grupos vão apoiar, respectivamente, né, o processo de gestão da colaboração empresarial. As equipes, né, em processo de colaboração vão montar o vocabulário da empresa, e equipes mais especializadas e com autoridade para isso vão atuar a nível de definição de regras de negócio, como parte fundamental daquilo que nós chamamos de conhecimento organizacional, que é o conhecimento sobre o funcionamento do negócio, que basicamente é ditado pelas regras de negócio. Esses processos estão dentro do processo de gestão do conhecimento empresarial, no subprocesso de organização do conhecimento. Então, o SBVR ele fornece, né, um conjunto de elementos de modelagem de forma que nós possamos modelar o vocabulário do negócio e as regras de negócio de forma precisa e padronizada. Para isso, ele fornece uma linguagem formal que permite a representação dos conceitos de negócio, os seus relacionamentos, e também para expressar regras de negócio de uma maneira que seja facilmente compreendida por usuários de negócio e especialistas técnicos, que são dois grupos, duas áreas, dois domínios, né, com conhecimentos distintos. Então, o SBVR é uma linguagem, né, que visa facilitar a comunicação entre esses dois grupos de negócio. Isso nós vamos ver com mais detalhes mais adiante nesse vídeo. A ideia central do SBVR, ou o mantra do SBVR, é formada em torno dos conceitos de termos, fatos e regras. Para nós entendermos melhor o que são termos, fatos e regras, eu vou utilizar um exemplo. Então, suponhamos que nós tenhamos esses três elementos: cliente, pedido e empregado. Esses três elementos são termos que estão representando conceitos importantes para uma determinada empresa. Além dos termos, nós podemos, então, começar a relacionar esses termos. E, ao relacionar termos, nós formamos fatos. Então, cliente elabora pedido é um fato que está representando uma proposição.
Além desse fato, então, nós podemos agora relacionar pedidos e empregados e formar um fato: pedido é encaminhado para empregado. E o último fato, nesse exemplo, seria, né, formado a partir do relacionamento entre empregado e cliente. E esse fato vai expressar que o empregado atende o cliente. Bom, então, termos e fatos são essas duas formas de representação que eu acabei de mencionar. O próximo elemento de modelagem do SBVR são as regras. Então, eu posso expressar a seguinte regra nesse modelo que está sendo montado. Se o cliente elabora pedido e o pedido é encaminhado para um determinado empregado, então este empregado vai atender aquele cliente. Então, nós temos essa hierarquia, né? Os termos que estão representando conceitos vão gerar fatos, ou que estão representando proposições, e os fatos que estão representando proposições vão formar regras de negócio que vão estar representando raciocínios. Então, o mantra do SBVR é de que os fatos agregam termos, ou seja, os fatos são formados a partir de termos, e as regras agregam fatos, ou as regras são formadas a partir de fatos. Esse é o mantra do SBVR, é o núcleo do SBVR, e nós vamos utilizar essas ideias a seguir no próximo segmento do nosso vídeo. Vamos entender melhor agora a ideia sobre regra. O que é uma regra? Então, uma regra ela vai ser composta por 3 elementos. O evento que vai disparar essa regra, uma condição que deve ser satisfeita e a ação, uma ação que vai ser executada se essa condição for satisfeita. Então, uma regra, né, ela vai funcionar da seguinte maneira: quando ocorrer um determinado evento, se uma determinada condição for satisfeita, então uma determinada ação vai ser executada. Então, no nosso exemplo, né, quando o cliente elabora um pedido, se o pedido é encaminhado para um determinado empregado, então este empregado vai atender aquele cliente. Então, aquele exemplo anterior, ele foi utilizado agora para que nós pudéssemos entender melhor o conceito de regra. Esse tipo de regra que nós vimos no exemplo anterior, ele recebe uma denominação específica, é um tipo específico de regra chamada regra habilitadora de ação. Esse termo habilitadora de ação é decorrente do fato de que se uma determinada condição for satisfeita, essa condição vai estar habilitando uma ação, né? Então, uma condição habilita uma determinada ação. Essa é a razão da denominação desse tipo de regra. Então, nós podemos definir esse tipo de regra como sendo, né, a regra habilitadora de ação, ela na realidade expressa ou representa condições que governam eventos de negócio de tal forma que eles ocorram numa forma aceitável para o negócio. Então, esse tipo de regra e outros que vão ser definidos dentro da empresa, né, essa definição é feita lá dentro do processo, no framework KM Action, ela é feita dentro do processo de organização do conhecimento, né, que é formado por grupos de pessoas que têm a capacidade e a responsabilidade pela definição de regras de negócio,
dentro do processo de organização do conhecimento. O conhecimento ele é organizado, né, de forma que ele possa definir o comportamento da empresa, e esse comportamento é definido pelas regras de negócio. Tudo que nós vimos anteriormente reforça o mantra do SBVR, que é a ideia de que regras se baseiam em fatos e fatos se baseiam em termos. O SBVR, então, ele vai se decompor em dois grandes segmentos, né? O segmento do vocabulário do negócio e o segmento das regras de negócio. O vocabulário de negócio, ele define uma maneira formal e padronizada de se descrever conceitos e relacionamentos entre conceitos usando a linguagem natural. Ele fornece um conjunto de diretrizes e modelos para se criar um vocabulário padronizado de termos de negócio que podem ser usados para garantir a consistência e a precisão na comunicação e na compreensão. Isso é extremamente importante dentro do framework KM Action. A comunicação entre as equipes e a respectiva compreensão por essas diferentes equipes. E o segmento de regras, né, vai definir uma maneira formal e padronizada de expressar regras de negócio em linguagem natural. Ele também fornece um conjunto de diretrizes e modelos para a criação de um conjunto padronizado de regras de negócio que podem ser usadas para garantir a consistência e a precisão na tomada de decisão dentro da empresa. O SBVR, então, ele foi projetado para ser usado por usuários de negócio e especialistas técnicos que vão atuar principalmente lá no processo de engenharia empresarial, mas também na gestão do conhecimento organizacional, e fornecer uma ponte entre esses dois grupos, ao fornecer uma linguagem e uma estrutura comum para expressar conceitos e regras de negócio. Então, o SBVR ele vai ajudar na melhoria da comunicação e na colaboração entre diferentes partes interessadas e vai reduzir o risco de falta de comunicação e mal-entendidos. Ele também pode ajudar e melhorar a eficiência e eficácia dos processos de negócio e da tomada de decisão, fornecendo uma representação clara e inequívoca dos requisitos e regras de negócio. Vamos ver agora um exemplo de uso do SBVR, dentro daquela ideia de que fatos se baseiam em termos, ou são constituídos de termos, e regras se baseiam em fatos, ou são constituídas de fatos. Então, nesse exemplo, nós temos dois termos, cartão bancário e PIN, um fato, cartão bancário tem PIN, e uma regra definida a partir desse fato. É necessário que cada cartão bancário tenha exatamente um PIN. Uma outra forma de expressar essa regra seria a seguinte: um cartão bancário só pode existir se ele tiver exatamente um PIN. Então, nesse exemplo, serve para consolidar a ideia de que fatos se baseiam em termos e regras se baseiam em fatos dentro do modelo SBVR. Por tudo que nós vimos anteriormente, nós podemos então constatar que realmente o SBVR, além de apoiar a gestão da colaboração empresarial e a gestão do conhecimento empresarial por meio da organização do conhecimento em forma de regras, e com isso, né, estabelecendo o funcionamento da empresa, o SBVR vai apoiar indiretamente, né, a geração pelos processos de engenharia empresarial, a geração dos programas, né, que vão constituir os sistemas de informação e os esquemas de banco de dados, mais os triggers ou gatilhos e os procedimentos armazenados ou storage procedure.
É o que nós vamos ver a seguir. Com o uso do SBVR, as regras de negócio elas vão dar origem a procedimentos a serem executados pelas pessoas, né, pelas diversas áreas de negócio da empresa, né, os procedimentos manuais, né, e também, dentro da área de TI, as regras que vão estar implementadas nos programas e a estrutura do banco de dados, em particular, com os mecanismos de triggers, storage procedure, e a estrutura das tabelas derivadas a partir dos termos e fatos, né, que vão estar representando conceitos compartilhados, que se referem à empresa como um todo ou áreas de negócio dentro da empresa. Então, os sistemas de informação e os bancos de dados, eles, com o uso do SBVR, né, eles vão refletir de forma mais precisa, né, o que existe dentro do ambiente de negócio. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre a terceira parte do tema Ontologia do Framework KM Action. Nele nós mostramos o modelo SBVR e, além disso, mostramos também os diferentes tipos e níveis de conhecimento existentes dentro da empresa. Este foco no conhecimento é decorrente do fato de que os principais aspectos da ontologia do Framework KM Action são exatamente o conhecimento e a inteligência, uma vez que essa ontologia é voltada para as empresas inteligentes, Smart Enterprise ou Enterprise 4.0. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado!